Boa tarde a todos. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Eis-me aqui mais um dia para trazer uma palavra de Deus direto ao seu coração. Mas vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu entro diante da Tua presença gloriosa, Pai, para Te entregar, Senhor, este momento, Senhor, em que eu trarei a Tua palavra aos meus irmãos, Pai. Ah, Deus, eu Te peço que não seja eu falando, mas que seja o Teu Espírito Santo aqui comigo. Senhor Espírito Santo, Tu és bem-vindo aqui. Senhor Jesus, me ensina a andar nos Teus caminhos. Senhor Espírito Santo de Deus, fala comigo, fala através de mim, fala por mim. Fala, Senhor Espírito Santo, aquilo que não sou capaz. Em nome de Jesus. Amém. E eu quero trazer Hoje nós vamos ler o capítulo de Daniel 4, mas antes disso eu quero trazer uns versículos com vocês. Lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 2, no versículo 3, está descrito assim: Deixem de ser tão orgulhosos e soberbos, não falem com tamanha arrogância, pois o Senhor é um Deus que tudo sabe, Ele julgará as ações de todos. A palavra de Deus nos diz que o Senhor resiste aos orgulhosos e aos soberbos, que tudo que o Senhor mais detesta são olhos altivos. E eu quero trazer esses versículos para vocês para dar a introdução ao livro de Daniel. E em Provérbios 11, no versículo 19, no Provérbios 11, 2, está descrito assim: o orgulho leva à desgraça, mas com humildade vem a sabedoria. Nós temos que ter humildade para nos achegarmos diante de Deus e reconhecer que nós somos falhos, nós somos pecadores, e reconhecer que é ao Deus Todo-Poderoso que nós devemos tudo que nós temos. Nós devemos a graça pelo perdão através do sacrifício do Senhor Jesus naquela cruz. Nós temos que ter a ciência que é o Deus, que é pela graça do Senhor que nós somos salvos. Não é por merecimento, porque nós somos merecedores, mas pelo sacrifício de Jesus e pela graça de Deus. E em Provérbios 15, no versículo 26, está descrito assim: o Senhor derruba a casa dos orgulhosos, mas protege a propriedade da viúva. Em Provérbios 16, no versículo 18, está assim: o orgulho precede a destruição, a arrogância precede a queda. E aqui no capítulo 4 de Daniel, nós estamos falando sobre o rei Nabucodonosor. E aqui ele vem reconhecer que a vida dele ele deve a Deus, que é Deus que o conduz, que o mantém. E ele vem dizendo assim: o rei Nabucodonosor enviou esta mensagem a povos de todas as raças, nações, línguas em todo o mundo. Paz e prosperidade. Quero que todos saibam dos sinais e das maravilhas que o Deus Altíssimo realizou em meu favor. Como são grandes os seus sinais, como são poderosas as suas maravilhas. Seu reino durará para sempre e seu domínio por todas as gerações. A maioria das vezes nós só reconhecemos o papel do Senhor na nossa vida após nós passarmos por um vale, após nós passarmos por uma tribulação, após nós passarmos por uma coisa no qual a gente percebe que é pequeno, que é falho, que é pecador. E aqui vem nos dizer, continuando, versículo 4 do capítulo 4 de Daniel: eu, Nabucodonosor, vivia em meu palácio, com todo conforto e prosperidade. Certa noite, porém, tive um sonho que me assustou. Enquanto estava deitada em minha cama, tive visões que me aterrorizaram. Por isso, mandei chamar todos os sábios da Babilônia para que me dissessem o que meu sonho significava. Quando todos os magos, encantadores, astrólogos e adivinhos vieram, eu lhes contei meu sonho, mas eles não foram capazes de me dizer o que significava. Finalmente, Daniel se apresentou diante de mim e eu lhe contei o sonho.
Ele se chama Beltesazar em homenagem a meu Deus, e o espírito dos santos deuses está nele. Daniel vivia numa terra estranha, numa terra que não era sua. Ali toda espécie de Deus era adorado. Não era o Deus de Israel que era adorado, eram vários deuses. Disse-lhe Beltesazar, chefe dos magos, sei que o espírito dos santos deuses está em você e que não há mistério que não possa resolver. Agora diga-me o que meu sonho significa. Enquanto estava deitada em minha cama, tive este sonho. Vi uma grande árvore no meio da terra. A árvore cresceu e ficou muito alta e forte. Chegava até o céu e podia ser vista por todo o mundo. Suas folhas eram verdes e novas, e ela cheia de frutos para todos comerem. Animais selvagens viviam à sua sombra, e aves faziam ninhos em seus ramos. O mundo todo se alimentava dessa árvore. Enquanto eu sonhava, vi um mensageiro, um ser santo que descia do céu. O mensageiro gritou: derrubem a árvore e cortem seus ramos. Arranquem suas folhas e espalhem seus frutos. Espantem os animais selvagens de sua sombra e as aves de seus ramos. Mas deixem na terra o toco com suas raízes, preso com um anel de ferro e bronze e cercado por relva verde. Que seja molhado pelo orvalho do céu e viva com os animais selvagens, em meio às plantas do campo, durante 7 períodos. Durante 7 períodos terá a mente de um animal selvagem em vez de mente humana, pois isso foi decretado pelos mensageiros. Quando se fala mensageiro aqui, está falando dos anjos. Foi ordenado pelos seres santos para que todos saibam que o Altíssimo domina sobre os reinos do mundo. Ele os dá a quem quer, até mesmo a pessoa mais humilde. E quando Nabucodonosor contou este sonho para Daniel, Daniel ficou lívido, Daniel ficou apreensivo, porque ele sabia o significado daquele sonho. E ele teve o temor no seu coração de falar a respeito da revelação daquele sonho para o rei Nabucodonosor, e o rei Nabucodonosor ali, ele se levantar em ira e de alguma forma querer prejudicar a Daniel. Então, o rei disse a ele: não deixe que o significado do sonho te assuste, Beltesazar. Revela-o a mim. E então Daniel disse: meu senhor, gostaria que os acontecimentos pronunciados nesse sonho ocorressem a seus inimigos e não ao rei. A árvore que o rei viu crescia e ficava alta e forte, chegava até o céu e podia ser vista por todo o mundo. Tinha folhas verdes e novas e era cheia de fruto para todos comerem. Animais selvagens viviam à sua sombra e aves faziam seus ninhos em seus ramos. Esta árvore é o próprio rei. Pois o rei cresceu e se tornou forte e grande. Sua grandeza chega até o céu e seu domínio até os confins da terra. Então o rei viu um mensageiro, um ser santo que descia do céu e disse: derrubem a árvore e destruam-na, mas deixem na terra o toco com suas raízes, preso com um anel de ferro e bronze e cercado de relva verde. Que seja molhado pelo orvalho do céu e viva com os animais do campo por 7 períodos. Este é o significado do sonho, Senhor. Ó Rei, o Altíssimo declarou que acontecerá ao Senhor, Rei. O rei será expulso do convívio humano e viverá nos campos com animais selvagens. Quando aqui Daniel diz que ele será expulso do convívio humano, ele estava querendo dizer que um espírito de loucura se apoderaria da mente do rei Nabucodonosor e ele perderia toda a noção da realidade, toda a noção de como ser um ser humano. Comerá capim como os bois e será molhado pelo orvalho do céu. Viverá desse modo por 7 períodos, até entender que o Altíssimo domina sobre todos os reinos do mundo e os dá a quem ele quer. As raízes
e as raízes e o toco, porém, foram deixados na terra. Isso significa que o Senhor receberá seu reino de volta quando tiver aprendido que o céu domina. Ó rei Nabucodonosor, aceite meu conselho, pare de pecar e faça o que é certo. Deixe seus pecados para trás e tenha compaixão dos pobres. Quem sabe então o rei continuará a prosperar. Daniel era um homem sábio. Daniel tinha o Espírito do Senhor sobre a vida dele. E apesar que o rei chamou ali Daniel para que fizesse a revelação do sonho dele, o rei Nabucodonosor não aceitou o conselho de Daniel em deixar os pecados para trás e a cuidar dos pobres, porque é da competência do rei cuidar dos pobres, cuidar dos seus súditos. Mas o rei Nabucodonosor, porque ele se achava grande, ele se achava o maior rei na face da terra, ele achava, apesar de ver os milagres ali, quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram colocados na fornalha ardente, ele, mesmo vendo isso, mesmo falando que ninguém devia falar contra o Deus de Israel, ele não aceitou o conselho de Daniel. E muitas vezes você fala com as pessoas, você sabe, você que está do lado de fora, você convive, você vê que a pessoa está se afundando numa cova, você vê que o caminho que a pessoa está seguindo é um caminho de perdição, você aconselha, você se aflige, você ora, mas muitas vezes a pessoa não quer saber do seu conselho e ainda ironiza com você e ainda faz chacota com você. Só que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E Deus, quando promete uma coisa, ele cumpre. Então, Nabucodonosor, após um ano daquilo ali, porque Daniel disse que ele teria um ano, e dentro de um ano ele deveria abandonar os seus pecados. Ele estava ali no seu palácio, se exaltando, cheio de orgulho, igual um pavão emplumado. Vejam a grande cidade da Babilônia que eu construí com meu próprio poder. Construí essa cidade para ser o centro de meu reino e para mostrar todo o esplendor da minha majestade. Mas, na verdade, o poder que foi concedido a Nabucodonosor foi dado por Deus, porque Deus queria punir o seu povo, porque o seu povo se desviou dos seus caminhos, o seu povo começou a adorar deuses estranhos, e após promessas e profecias repetidas que eles seriam levados ao exílio, que eles seriam enviados para uma terra estranha, eles não se converteram, eles não se convenceram da palavra de Deus. E assim Deus ergueu Nabucodonosor para que Nabucodonosor fosse ali e apreendesse eles e os exilasse. Foi Deus que deu todo aquele poder a Nabucodonosor. Mas mesmo assim ele achava que o poder vinha da força dele, que o poder vinha do ouro dele, que o poder vinha da glória dele. E naquele momento, enquanto ele falava essas palavras, o espírito de loucura se apoderou dele. E naquele mesmo momento, uma voz do céu disse: esta mensagem é para você, rei Nabucodonosor. Você não governa mais sobre esse reino, será expulso do convívio humano, viverá nos campos com os animais selvagens, comerá capim como os bois. Viverá deste modo por 7 períodos, até que entenda que o Altíssimo domina sobre os reinos do mundo e os dá a quem ele quer. Naquela mesma hora, a sentença se cumpriu sobre Nabucodonosor. Ele foi expulso do convívio humano, começou a comer capim como os bois, ele vivia na terra, ele vivia nos campos, foi molhado pelo orvalho, o cabelo dele cresceu de uma forma que parecia uma juba de leão, as unhas dele cresceram de uma forma como garras de pássaro. E ele viveu dessa forma por 7 períodos. Ele viveu dessa forma por 7 anos. Até que inconscientemente, no centro da mente dele, o Espírito Santo fez com que ele reconhecesse que o Senhor é Deus, que o Senhor é poderoso, que ele reina sobre o mundo, que ele é criador dos céus e da terra, que ele dá os reinos a quem ele quer. Ele coloca os reis no poder, ele tira os reis do poder conforme a tua vontade.
E a palavra nos diz que Deus odeia olhos altivos e pessoas orgulhosas. Aqui no Provérbios 16, 18... 16, 18 vem nos dizer que o orgulho precede a destruição e a arrogância precede a queda. Nabucodonosor era arrogante, Nabucodonosor ele era orgulhoso, altivo, ele achava que tudo que ele tinha vindo através do esforço dele, mas não, tudo que nós temos nas nossas vidas nós temos que ter consciência que é graças a Deus, graças ao Senhor Jesus, devemos glorificar o Senhor Jesus diariamente por todas as bênçãos que são depositadas sobre nossas vidas, por tudo aquilo que Deus nos permite alcançar. No versículo 34 do capítulo 4, vem nos dizer: passado este tempo, eu, Nabucodonosor, olhei para o céu. Minha sanidade voltou. Ele estava com espírito de loucura, totalmente tomado pelo espírito de loucura, não reconhecia pessoas, vivia nos meios dos animais, comia capim, se comparava a um animal. Passado esse tempo, eu, Nabucodonosor, olhei para o céu. Minha sanidade voltou. Louvei e adorei o Altíssimo e honrei aquele que vive para sempre. Se ele tivesse aceitado o conselho de Daniel, um sábio da corte, se ele tivesse se afastado dos seus maus caminhos e redimido os seus pecados, ele não teria passado por isso. Mas ele preferiu pagar para ver. E após passar por tudo isso, após voltar à sanidade dele, ele louvou e adorou ao Deus Altíssimo e honrou aquele que vive para sempre. Seu domínio é para sempre, seu reino por todas as gerações. Comparados a ele, os habitantes da terra são como nada. Ele faz o que quer entre os anjos do céu e entre os habitantes da terra. Ninguém pode detê-lo nem dizer por que fazes estas coisas. Quando a minha sanidade voltou, também recuperei toda a minha honra e a majestade do meu reino. Meus conselheiros e nobres me procuraram e fui restaurado ao meu reino com muito mais honra que antes. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, glorifico e honro o Rei dos céus. Todos os seus atos são justos e verdadeiros, e ele tem poder para humilhar os orgulhosos. Nós devemos ter em mente que o Senhor, o poder é todo dele, a honra é toda dele, a glória é toda dele. Ele ergue os humildes e abate os soberbos. Ele dá poder a quem quer, aonde quer e como quer. Nós temos que agradecer pela nossa vida, por todas as bênçãos que Deus nos dá diariamente. O Senhor é bom, a sua graça é maravilhosa. Ele nos ama de uma tal forma que ele deu o seu único filho Jesus por nós, pela nossa vida. E nós devemos toda a honra e toda a glória a ele. Devemos reconhecer que é ele que nos coloca no lugar onde nós estamos. Meus irmãos, fiquem todos com a paz do Senhor. Uma boa tarde em nome de Jesus.